Olá, meus queridos! Que felicidade estar aqui! Eu me chamo Josiane Jacob e hoje começa o Pode Dar Jacob. Aqui vocês vão ter muita informação voltada para o mundo condominial. Onde moram, o que comem. Brincadeiras à parte, minha gente. É muita informação para quem mora em condomínio, quem vai morar em condomínio, quem quer investir no imóvel, para construtoras, para prestadores de serviço que trabalham nesse meio. Então, aqui é muita coisa, gente, muita coisa boa para vocês. É informação de norma de condomínio, sobre taxa condominial, que essa sim dá muita dor de cabeça em muito síndico. Chamada de capital, que eu adoro, quem trabalha comigo sabe disso. Obras, melhorias, enfim, gente, é muita coisa, mas é muita coisa mesmo, tá? Tudo isso para quê, Josi? Para ajudar você a entender um pouquinho mais da vida da síndica aqui. Então, bora começar? E, minha gente, eu não poderia começar com outro tema. O tema hoje é síndico. O que é isso, Josiane? Esse síndico, ele é eleito em assembleia. Então, todo condomínio é obrigatório ter um síndico. Seja ele síndico morador ou síndico profissional, que é o meu caso, certo? Esse síndico ele é eleito em assembleia. O que é uma assembleia? É uma reunião dos proprietários. Então, ela pode ser convocada pelo próprio síndico ou pela construtora que está entregando esse imóvel. Então, convoca-se ali essa assembleia para que todos esses proprietários se façam presentes ou algum representante. Então, o proprietário não vai, mas dá a procuração para alguém representar ele lá. Então, pode sim, tá? Só tem validade, gente, de voto. E eu vou falar isso depois, uma próxima conversa com vocês sobre a Assembleia, mas já dando uma pincelada aqui, só pode votar proprietário. Na falta do proprietário, uma procuração para o representante poder atuar ali e votar no nome dele, certo? Mas voltando ali à nossa conversa. Chamou essa reunião, apresentaram-se ali as propostas do síndico e foi eleito o síndico. Então, a partir daí, começa a jornada desse síndico. E, gente, eu sempre falo, se capacitem para atuar, porque ainda não é uma profissão. Síndico, infelizmente, ainda não é uma profissão. Mas você está mexendo com o sonho de alguém, entende? Então, aquele imóvel pode ser o sonho daquela pessoa da vida toda. Né? Então, você vai estar valorizando esse imóvel. Então, você não pode destruir esse sonho, jamais. Né? Porque desvalorizar o imóvel, você está destruindo o sonho da pessoa. Então, é isso que eu falo. Se capacitem, procurem informação. Além disso, além de mexer com todo esse sonho, né, de várias pessoas, você também tem as suas responsabilidades, que não são poucas. Minha agência, vocês respeitem o síndico, porque vocês não têm ideia do quanto esse síndico ele responde por muita coisa. O tanto que ele é procurado, digamos assim, né? Então, vamos lá. Gente, então, lá no Código Civil, no 1348, que é o artigo, lá tem todas as obrigações e deveres do síndico. Então, a primeira, eu não vou falar todos porque é muito extenso, mas dando uma pincelada aqui para a gente poder entender, a primeira é convocar a assembleia. Então, você precisa prestar contas para esse condomínio pelo menos uma vez ao ano. Isso é obrigatório. Então, isso é o mínimo, né? Isso é o de praxe. Mas o que é prestar contas, Josi? Então, eu vou contar ali para os condôminos, eu vou mostrar isso para eles, tudo que foi feito durante o ano ali naquele condomínio. Tanto que valorizou, né? Ou o que precisa fazer. Então, fizemos aí uma chamada de capital, que é aquilo que eu brinquei com vocês que eu adoro. Por quê? Porque eu gosto de valorizar os imóveis. Então, eu amo fazer uma chamada de capital. Quem é meu cliente sabe. Então, sempre tem uma chamada de capital em andamento. Por quê? Pensando ou naquela melhoria que vai estar próxima ou numa melhoria mais futura. Mas ali os meus clientes já sabem que tem uma chamada de capital. Ou a questão ali do fundo de reserva, tá? Então, o fundo de reserva também pode ser utilizado, se aprovado em assembleia, para uma melhoria. Então, a gente sempre trabalha em cima disso, certo? Mas voltando lá. Então, fiz ali a chamada de capital. Então, a melhoria vai acontecer, essa obra, né? Vai acontecer final do ano. Então, aconteceu lá no final do ano, chama a assembleia e presta contas disso. Foi aqui, foi lá, fez isso, fez aquilo. Então, isso é prestar contas, tá? Faz lá o planejamento orçamentário. O que é o planejamento orçamentário? Gente, o que acontece no ano lá naquele condomínio? Então, vocês estão entendendo o tamanho da responsabilidade desse síndico? Manutenções. Precisa de manutenção. Preventiva ou corretiva, vai ter que fazer. Prestadores de serviço, seja uma contratação de uma empresa de zeladoria, um exemplo, né? Então, estou contratando uma empresa ou um funcionário. Então, o síndico vai ter que contratar esse funcionário.
Não colocar lá as obrigações desse funcionário, o que ele precisa fazer, quais são os dias que ele vai trabalhar, os horários e assim por diante, né? Cobrar esse funcionário ou esse prestador daquilo que está sendo feito. Ah, eu comprei ali o motor do portão, um exemplo, e está dando problema. Qual é a garantia disso, né? Fizemos a pintura e apresentou problema. Qual é a garantia dessa pintura? Pega contrato, tem que fazer contrato, minha gente. Tudo isso, tá? Então, vocês estão entendendo que não é... Esses dias eu fui tomar um café, só para eles entenderem. Eu ouvi uma pessoa falando assim, o que você faz? Eu sou síndica profissional. Que legal, o síndico não faz nada, né? Daí é uma boa. Oi? Como assim, gente? O síndico não faz nada? Aquilo me deu um negócio por dentro. Eu falei, menina. E aí eu entendi o tamanho da informação que as pessoas têm do síndico, que é muito pequena. Então as pessoas acham que, é o síndico. Então beleza, é o síndico. Não, gente, é o síndico, né? Ele representa muita coisa. É as áreas comuns inteiras. Se der um problema numa caixa d'água, alguém subiu lá e colocou um remedinho lá na caixa d'água e deu uma má digestão em todo mundo, um exemplo, né? Todo mundo foi parar no hospital. Quem que é o responsável? O síndico. Entupiu ali a caixa de gordura. Nunca houve manutenção. Abandonado o prédio lá. Nunca houve manutenção. Deu um problema ali, voltou tudo no apartamento. Estragou várias coisas. Quem que responde? O síndico. Lógico, isso é uma exceção que eu estou falando. Por quê? Porque pode acontecer, porque a parte do encanamento ali, as pessoas também têm que ter a responsabilidade de não jogar gordura ali, né, gente? Mas acontece, e já aconteceu, inclusive, nos meus clientes, de entupir. E daí, sim, é uma rede central e tudo mais, o síndico vai lá e responde por isso, né? Chama o prestador de serviço e atende ali o morador. E, sim, o condomínio é responsável em arcar com os custos que deu ali naquele apartamento, porque voltou a questão ali da caixa de gordura. Por quê? Porque houve falta de cuidado, né? Lá dos moradores jogando gordura ali na caixa de gordura, na pia, né? Que vai parar na caixa de gordura. Não é uma falta de manutenção na caixa, então é diferente. Então, a gente precisa entender os dois tópicos, certo? Então, voltando, gente. Respondeu lá o síndico, porque ele nunca fez manutenção. Então, deu um problema, precisou acionar o seguro do condomínio. Cadê o seguro? Não tem seguro. Quem que responde? O síndico. Então, gente, vocês estão entendendo, né? É muita coisa que esse síndico vai estar respondendo. Então, vamos voltar lá, né? Então, o síndico prestou conta, fez o planejamento orçamentário de tudo que vai acontecer durante o ano, sejam despesas fixas, despesas de manutenção, pensando lá na frente que pode acontecer uma eventual manutenção, colocou ali o fundo de reserva, montou a taxa condominial. Por isso que eu falo para vocês que é muito desesperador para alguns síndicos, né, ou para muitos síndicos, a taxa condominial. Por quê? Porque ela fica oscilando. Mês que vem é X, e assim vai. Gente, precisa ter uma base, tá? Se você montar esse planejamento e não fugir disso, exemplo, o condomínio é novo, então não vai fugir muito da taxa. Só se a pessoa for fazer uma melhoria. Fizemos a aquisição das câmeras de segurança. Aí vai acrescentar um valor, tá? Mas você sabe que aquela melhoria vai ter um determinado tempo para terminar. 10 meses. Acabou nos 10 meses. Então, vai voltar para a taxa normal. Agora, você pegou um prédio já mais antigo. E daí, nesse prédio, pode sim acontecer eventuais manutenções, né? Que daí você fez o planejamento, mas você deixa lá bem discriminado pro pessoal. Gente, isso é se tudo ocorrer bem. Caso aconteça uma eventual manutenção, aí você convoca uma assembleia e explica o pessoal e altera aí a taxa. Mas você tem que ter uma taxa, certo? Então, vamos lá. Cumprir e fazer cumprir o regimento e a convenção. Tá, Josi, mas aonde que eu vejo isso? A convenção do condomínio, ela é entregue junto com a construtora. Então, a construtora está entregando o prédio, né? Junto com a construtora, não, junto com o condomínio, né, minha gente? A construtora está entregando o prédio, vai lá e fala, aqui está a convenção, aqui estão todos os projetos, está aqui o manual do proprietário, né? Que daí o síndico também precisa do manual para entender aonde que ele vai fazer essas manutenções. Não tem? Por isso que eu falo, você precisa conhecer para você entender. Então, um prédio de 4 apartamentos, um prédio de 20 apartamentos, um prédio de 100 apartamentos, as manutenções serão as mesmas. O que vai alterar são as sequências, tá? A quantidade de vezes que você vai estar fazendo essa manutenção. Então, fique ligado nisso. Então, busque esse conhecimento. Então, beleza. Peguei a convenção, eu vou ler essa convenção, porque a obrigação do síndico é conhecer a convenção.
Por favor, tá? Então, vamos lá. Conheceu lá a convenção, li a convenção. Ah, olha, a convenção tá bacana, mas ainda falta coisa, porque eu sempre falo para os meus clientes, gente, não é engessado, tá? Então, eu sinto o condomínio e daí eu coloco o regimento. Então, eu não fujo da convenção, porque você não pode alterar ela, a não ser que você tenha 2/3 dos proprietários lá, aí você altera. Se não, mantém ela, né? Normalmente a gente mantém, dificilmente altera a convenção. E daí você acrescenta, porque se você não alterar a convenção, você não precisa de 2/3, né? E daí também não tem custos e tudo mais para o condomínio. Então, fui lá, fiz um regimento baseado naquele condomínio. Busquei tudo que ele precisava ali, traz em assembleia, aprova e a partir dali começa. Ali você vai ter os horários de mudança, o que pode, o que não pode nas áreas comuns, a questão da garagem, a velocidade que pode andar naquela garagem, explicar para o pessoal que não pode, criança não pode brincar em garagem, assim por diante, né? Então, ali são normas que você consegue repassar e fica mais claro, porque quando fica claro para o morador o que pode e o que não pode, ele consegue cumprir melhor, né? Porque se você não entrega um regimento ou não entrega a convenção, como que ele vai saber o que ele tem que cumprir ou não cumprir nesse prédio? Então, precisa ter esse esclarecimento, certo? Então, se você não fez, síndico, se você não fez o regimento, faça, tá? Que isso vai te ajudar muito. E também auxiliar aí os seus clientes. Contratar o seguro predial. Gente, isso é muito importante, tá? Todo seguro, todo condomínio precisa de seguro. Precisa, é obrigatório. O síndico é obrigado a fazer o seguro. Então, não é uma opção, né? O que eu faço com os meus clientes? Repassando aqui para vocês. Eu chamo isso para o conselho. Também vamos falar sobre o conselho mais para frente. Então, são 3 moradores que vão estar auxiliando o síndico. Então, traz ali essas propostas, o conselho avalia juntamente conosco, né, que somos os síndicos, e nós optamos pela empresa e contratamos. Mas se o conselho, um exemplo, não queremos, porque isso já aconteceu comigo, o que eu fiz? Eu mostrei para o pessoal, falar, olha pessoal, eu entendo vocês, porém é obrigação do síndico fazer, eu respondo por isso, né? Eu posso ser presa, né? Ou eu posso ser processada porque eu não fiz esse seguro. Porque hoje, às vezes, para você, esse valor não é conivente. Exemplo, não vai acontecer algo tão grande para poder contratar um seguro nesse tamanho. Mas a gente não sabe, né? A gente não tem controle sobre isso. E se acontecer? E se fosse o contrário? E se fosse no teu imóvel que acontecesse esse problema? E daí acionar o seguro, não, mas não tem seguro. Aí chama a assembleia, por que o síndico não fez o seguro? Era um valor tão pequeno. Então, aquele valor que hoje parecia tão grande, amanhã pode ser pequeno, pelo tamanho do problema que pode vir a ser gerado. Entende? Então, é importante você, síndico, mostrar para o seu cliente, porque não é conhecimento dele, né? Ele não sabe que precisa disso. Então, você, síndico, é que precisa mostrar para ele que precisa fazer essa contratação. Beleza? Transparência, gente. Sejam transparentes com os seus clientes. Mostre para eles o que vocês estão fazendo no condomínio. Mostrando já é difícil. E isso eu falo com clareza, com objeção, né, em cima disso. Que realmente é difícil, mas você mostra para o seu cliente. Mostra que ele vai entender. Por mais que ele te questione, a hora que você mostrar para ele, fala, lembra que aquele dia foi feito isso, isso e aquilo? Então, é em cima disso, é por isso e desse valor. Ou essa manutenção precisa ser feita por conta disso, disso, daquilo. Então, quando você é transparente e mostra isso para ele, facilita o entendimento dele e facilita o seu trabalho. Você vai ver o quanto vai ficar leve, tá? Então, questionamentos vão vir, isso é normal, o síndico trabalha com isso. Gente, o nosso trabalho é 24 horas, né? Não que você tenha que ficar 24 horas trabalhando, mas aconteceu um problema. Isso já aconteceu. Sim, Josi, já aconteceu. Comigo, né? Então, eu tive que ir 4 horas da manhã em um prédio porque teve um problema na caixa d'água. Então, pode acontecer, mas são eventuais, né? Então, aquilo que não for urgente e emergente, que precisa ser feito naquele momento, você pode deixar para o dia seguinte, certo? Exemplo. Então, estou com um problema lá com o meu vizinho que está fazendo barulho, né? Não vá até o seu vizinho. Isso eu falo para os meus clientes, não vão. Porque, às vezes, você não sabe como que o seu vizinho está naquele momento. Então, ele não vai te receber com flores, você indo lá reclamar na porta dele. Então, não faça isso. O que você faz? Formaliza a sua reclamação junto à Jacob, que daí nós estaremos tomando as providências. E você, síndico, a mesma coisa. Levanta as informações lá do seu condômino que está reclamando, né? Veja o que aconteceu certinho, entra em contato com a unidade. Então, primeiro,
você notifica verbal, depois você notifica por escrito se acontecer novamente na mesma unidade, né? E se der uma reincidência, aconteceu novamente, aí é a multa, tá? Mas eu sempre falo, quando você entra em contato e você explica, a pessoa já tem esse conhecimento. Então, se ela não está fazendo por querer, naquele mesmo momento ela já vai cessar. Ah, aconteceu novamente, às vezes mudou o morador, então pode ter acontecido novamente. Ah, não, é porque a pessoa realmente quis fazer. Então, agora é por escrito, ó, tá aqui, ó, a próxima vez é a multa. Ah, não quis, é multa. Ah, não, novamente, multa, e multa, e multa, e multa. Tá? É isso que o síndico consegue fazer. O síndico não é policial, gente. O síndico ele não vai entrar dentro da casa da pessoa e exigir que ela faça o silêncio. Isso não vai acontecer. Isso é caso de polícia. O trabalho do síndico é notificar e multar. Beleza? Então, vamos continuar aqui, meu povo. Lembra que eu falei para vocês que o síndico responde por muita coisa? Olha quanta coisa o síndico responde. Civil, criminal, previdenciário, ambiental, trabalhista, tributário e responsabilidade social. São 7 responsabilidades que o síndico responde. Então, por isso que eu falo, respeitem o síndico de vocês, porque não é fácil não, minha gente. E hoje, a parte do síndico que eu tinha para falar para vocês é isso. E eu espero vocês no nosso Pod da Jacob da semana que vem. Até lá!